Nas constelações familiares sistêmicas, que é um método que ajuda a gente perceber de forma imediata, naquele momento, de algo que a gente não consegue enxergar bem. Então, Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, ele disse que existe uma ordem que todos nós temos em nosso sistema familiar. É uma ordem que ele chama Ordem do Amor, que é ordem de sobrevivência, é algo que a gente não entende aqui, mas existe aqui acima, é superior, é divino. E essa ordem são três, que é a ordem do pertencimento, da hierarquia e de dar e receber. A primeira é o pertencimento. Então, o pertencimento nos diz o quê? Quando eu não me sinto pertencente, quando eu sou excluído da minha família, do meu seio familiar, que a gente infringe essa ordem, o que acontece? Uma desordem nas famílias. Existem conflitos, problemas financeiros, existem várias coisas quando isso é infringido. Então, todos que são filhos, eles devem ser incluídos. Quando a gente exclui, a gente vê que nós temos histórias de exclusão no Brasil muito grande. Isso é desde quando veio para cá, há 500 anos atrás. Então, a gente viu que teve histórias de exclusões, de questões com os negros, com os índios, filhos que não foram aceitos. Então, quando a gente vai estudar as constelações, a gente percebe que ocorreram vários casos que foram muito ruins para todos nós e que infelizmente nós trazemos isso na nossa família. Então, se eu sou da família, se eu pertenço, se eu sou filha de fulano ou de beltrano, eu tenho o direito de pertencer. Essa é a primeira regra, que não somos nós aqui humanos, mas é uma regra divina superior. Então, que fique claro isso. Aquilo que eu excluo, ele tem tendência de voltar em forma de prejuízo para a minha vida. E prejuízo que você não pode imaginar, não é só financeiro, é doenças, é tragédias. Então tudo pode se dar por infringir essa regra. A outra é o de hierarquia. Quem veio antes de mim tem precedência em todos os setores, em organização, em empresa, na família. Se o meu avô, o meu pai vieram antes, eles têm que ser honrados. Honrar pai e mãe, eles vieram antes de você, eles lhe deram o principal, que foi a vida. Então, quando a gente não respeita os nossos antepassados, não respeita avô, não respeita bisavô, não reconhece, não honra, não dá o devido lugar, acontece desordem também. Vão acontecer coisas porque você está infringindo a lei maior divina. Então isso também fica para as empresas. Tem empresas que quando um chefe assume, esquece daquele outro que veio, que sofreu, que fez algo. E quando esse é esquecido, que através dele, gerou essa oportunidade para você. Através do seu pai, do seu avô, gerou a oportunidade de você estar. Do jeito que foi, se eu julgo, eu condeno eles, se fizeram algo de errado, foi o jeito e a forma que eles tiveram para ser e para você chegar. Então não cabe a mim nem você julgar o que eles fizeram, se foi bom ou ruim, porque você vai carregar tudo isso. E quando eu excluo, quando eu não honro, não dou lugar para aquela pessoa, a tendência que eu tenho é reproduzir, repetir o mesmo padrão, sim. Aquilo que eu julgo e condeno, eu acabo repetindo. Se eu julgo que o meu antepassado fez alguma atrocidade, alguma coisa, e eu excluo e eu julgo, a tendência é eu fazer ou algum filho meu fazer repetir. Então existem várias coisas que quando a gente vai estudando a constelação, a gente vai entendendo e fala, meu Deus, misericórdia, tem muita coisa aí. Então se eu tenho consciência hoje, eu tenho que ajudar, acolher, que todos pertencem.
e respeitar os que vieram antes de mim. Eu sei que não foi errado, mas quando eu tomo a minha vida, que veio através dele, do jeito que foi, eu ganho força. Eu vou dar bem na vida, eu vou conseguir ter uma família, eu vou conseguir ter sucesso na vida, porque eu incluo, eu honro e respeito meus pais, meus avós, meus bisavós, todos que vieram antes. Eu sei que aconteceram coisas, mas eu preciso olhar isso porque é para o meu bem. Para eu limpar isso, para que não venha. A Bíblia fala de maldições hereditárias. Então, quando eu incluo, quando eu honro e dou lugar para todos, as coisas se organizam. E o equilíbrio de dar e receber, que é a terceira ordem. Só a gente não consegue pagar nunca com um pai e com uma mãe que nos deram a vida, porque a vida veio através deles. Então, esse pai, essa mãe, o avô, a avó, todos os antepassados que vieram antes, através deles veio a vida e a gente não tem como pagar. Então, é nossa gratidão eterna pela vida que veio através deles. E a gente não tem como exigir. Quando eu exijo dos meus pais que eles não me deram o suficiente, que eles não me deram o que eu queria, eu vou para a vida fraco, eu vou para a vida questionando a vida. Provavelmente eu não vou ter um esposo que seja um esposo que vá me ajudar, eu vou ter filhos também que vai cobrar. Então, esse equilíbrio precisa existir. Você tem que parar de reclamar e de exigir, porque você vai para a vida exigindo demais. Existe um livro, As Moedas. Então, quando eu vou para a vida achando que aquela moeda que eu ganhei era pouca, era insuficiente, que eu não fui beneficiado como deveria, eu faço isso com meus pais, provavelmente eu vou sofrer. Eu vou sofrer muito, porque eu exijo algo e eles me deram muito, que foi a vida. Agora, a ordem para esposo e esposa é diferente, existe um equilíbrio, porque o seu esposo é igual a você. Então, tem que ter uma hierarquia. Aquilo que eu dou, eu posso dar de um jeito e o outro dá uma outra coisa. Entre irmãos também existe essa hierarquia. Nunca ninguém tenha nada que não possa te dar, a não ser os seus pais, que você não pode exigir. Mas esposos, amigos, irmãos, é igual. Todo mundo tá igual. A gente honra o lugar de cada um. O irmão mais velho tem a honra dele porque chegou primeiro. Eu sou a última, eu tenho o meu lugar e todos se respeitarem. Mas eu devo dar o lugar para cada um que chegou no seu tempo. Quem chegou primeiro tem precedência, é o mais velho. E a gente dá o lugar. Mas eu tenho que ter esse equilíbrio de dar e receber entre os nossos irmãos, amigos, porque senão há desequilíbrio e a relação pode vir de casais a ter separação, porque existe um desequilíbrio, um acha que dá mais e o outro dá menos e fica desigual, fica uma falha, e aí acontece muitas separações. A mesma coisa, briga entre irmãos, porque um acha que dá mais e o outro dá menos, e acontece essa briga, mas todos nós temos algo a dar. Não só financeiramente, um dá uma palavra, um dá outra coisa, e há esse equilíbrio. Quando existe equilíbrio, existe harmonia. Então, essas 3 ordens do amor, como Bert Hellinger fala, é uma ordem que rege a nossa vida. Se eu quiser ir bem na vida, se eu quiser ter sucesso e que meus filhos também sejam abençoados, eu preciso honrar. Eu preciso fazer essas 3 ordens valer na minha vida, porque é divino, está superior, acima de nós. Não cabe a mim julgar aqui, cabe a mim acolher, dar o lugar para cada um, aquele que pertence, porque todos pertencem na família. Então, essa era uma reflexão que eu quero ajudar, através dessa reflexão, para que a gente busque. Se você tem alguma dúvida, se você percebe que existe algo em você e que você queira se ajudar, porque família, todos nós temos problemas, todos, não existe uma família que não tenha. Pela nossa história de vida, dos nossos antepassados, todos nós temos histórias parecidas.
E a constelação é para aquele que quer resolver, que quer se ajudar, que quer limpar, se libertar de maldições, de coisas ruins que atrapalha e que te tira a paz, que te tira o sossego. A gente precisa ter consciência que existe, se você não acredita, mas Deus existe, essa energia superior existe. Então a gente precisa ter consciência e saber que as coisas às vezes parecem desandar, mas quando a gente olha, que a gente vai com amorosidade, é apaziguado. Então a constelação familiar sistêmica, ela faz isso. Ela vem para apaziguar o teu sistema familiar. Ela vem para apaziguar seu coração, para você ter um entendimento e ter mais paz nas nossas famílias. Um grande abraço.